bem, pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso SoloCast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Ariane. Ela é minha companheira de mentoria, junto com o Anderson Hernandes. Então, a gente vem evoluindo junto, né? E a gente tem uma história parecida, porém cada um com o seu caminho, né? Nós viemos de empresas familiares. Exatamente. Viemos de escritórios familiares. Então, hoje nosso objetivo é contar a história dela. Trajetória tanto profissional, trajetória também pessoal e como ela vem fazendo para evoluir a empresa dela, né? Tanto que já evoluiu, já durante esses anos que ela está à frente. Então nós vamos contar a história da Ariane. Então, Ariane, se apresente para o nosso público do SoloCast, né? Bacana. Bom, meu nome é Ariane, eu sou contadora. Eu sou a terceira geração do escritório da minha família. Foi fundada pelo meu avô lá na década de 70. E é isso, eu tô no escritório já tem um pouco, deixa eu ver, já tem uns 14 anos e a gente caminha nesse processo de sucessão, eu e meus pais. Eu nunca trabalhei com o meu avô, né, só trabalhei com meus pais. E é um processo de sempre trocar a roda do carro em movimento, né? Mas a gente tem conseguido resultados bem positivos, é uma mudança muito bacana e é muito legal. Eu acho que rola isso na família, né? É muito legal a gente conseguir manter o negócio, rola um orgulho, a gente acaba tendo um apego emocional, então é muito bacana a gente olhar como está hoje. Acho que meu avô ficaria muito contente em ver. Mas que interessante você falar terceira geração, né? Eu sou da segunda, você já está na terceira. Sim. E a gente sabe que para evoluir empresas por gerações é difícil, é desafiador. Contanto que a gente vê histórico de empresas que eram familiares que acabam que não perdura gerações. Acho que a terceira geração é que já tem um índice menor de sobrevivência. Então. E agora é o contrário, você não está sobrevivendo, você está crescendo. Isso Exatamente. É bom, né? Como chama o escritório? Meu avô fundou como Brasília. Então, isso foi uma coisa que eu tive que mudar, porque com a entrada da internet, a gente tinha uma demanda muito grande de pessoas de Brasília procurando. Ele queria homenagear a JK, ele gostava, tinha esse sentimento nacionalista dele. E aí ele quis colocar o nome de Brasília, mas já tem quase uma década que a gente mudou para Brasconte, né? Eu tive que pegar o Brasília e o Contabilidade. E aí, por conta de uns processos de patente, etc., a gente teve que abreviar para Bracet. Então hoje a gente usa essa marca, mas meu avô fundou como Brasília. Caramba, que legal. E era só seu avô quando ele fundou? Isso, meu avô era sozinho. Só que depois de contabilidade ele estudou direito e ele quis ficar só atuando na área de direito e virou pra minha mãe e falou: olha, E minha mãe, ela vinha de carreira em banco. Então ela tinha o técnico em contabilidade, mas nunca tinha trabalhado. E aí ela aprendeu tudo assim, sozinha, com a ajuda da equipe que tinha na época, óbvio. Na época também existia uma proximidade muito grande com outros contadores locais que também ajudaram bastante ela. E ela ficou um tempo sozinha tocando o escritório. Até que ela casou com meu pai. E meu pai veio do Nordeste, ele era colocador de cortina. E aí ela conta que quando eu nasci, ela falou: olha, vai ter que escolher o que você vai fazer, porque não dá pra você ficar colocando cortina, né? Você tem que estudar. Então ele fez supletivo, terminou, fez o técnico, fez a contabilidade. Aí ele pediu as contas, obviamente, e veio pro escritório. E aí o escritório começou a desenvolver bem mais. Meu pai, ele tem uma pegada comercial, ele é mais extrovertido, ele era o complemento dela, né? Então, o escritório, ele tinha mais facilidade em correr risco também. Então, eles contam, na época, comprar o primeiro telefone foi muito caro, comprar computador, eles venderam carro para comprar o primeiro computador. Então, eles contam que meu pai tinha mais essa coisa de correr risco na veia e foi onde o escritório cresceu mais, assim, teve um salto grande, foi na entrada dele. Isso foi no início da década de 90, né, que é quando eu nasci. Caramba, que história legal essa do seu pai, então. A sua mãe primeiro, né, já vinha de uma carreira próxima da contabilidade, né? Uhum. E seu pai, na verdade, ele teve que recomeçar. Exatamente. Pra ele, assim, eu fico imaginando, é lógico que eu lembro dele
fazendo faculdade, mas eu fico imaginando o que é fazer tudo isso de uma vez, supletivo e técnico, etc., já com uma idade bem avançada. Então eu lembro, assim, o quanto ele tinha dificuldade para manter o ritmo na faculdade. Ele falava, nossa, mas é só gente jovem, né? Eu não tenho mais tudo isso de energia. Então meu pai fez, assim, foi um herói, assim, para fazer tudo que ele fez com a idade que ele tinha, né? Quase 40 anos já. Então foi um esforço muito grande que ele teve. E o bacana é que minha mãe é ainda, né, extremamente técnica, então ela é uma pessoa que entende muito dos assuntos, de fazer mesmo, e meu pai já tinha essa pegada mais de vendas, de comercial. Ele é aquela pessoa até hoje, assim, que recebe não, e pra ele tá tudo bem, tranquilo. Ele fala, o próximo é sim. Então foi uma combinação bem legal. E aí eu acho que foi o maior crescimento, assim. A gente chegou a ter 35 pessoas na equipe, assim, com eles. Só que aí começaram a aparecer os problemas, né? Porque eles falavam sim para todo mundo, então sim para qualquer cliente. Então a gente não tinha processos bem definidos, a gente não tinha parte de gestão de pessoas, a carteira de clientes era extremamente diversificada, extremamente, assim, muito, tinha de tudo. Terceiro setor, indústria, comércio, serviço, pequena empresa, grande empresa. Então foi a hora que eu comecei a trabalhar nesse sentido, quando eu consegui ter essa visão, lógico, né? Quando eu comecei a trabalhar eu era bem adolescente, então eu não tinha visão de nada, né? Então você tá falando quando você era adolescente ainda, Isso, né? Eu comecei a trabalhar com 14, sim, certinho. Eu não sei você, mas eu cresci dentro do escritório, né? Então eu voltava da escola e ia pra lá, fazia trabalho de escola lá, você fica lá o tempo todo. Então é como se fosse uma extensão de casa. E meus pais estavam lá, né? Então eu ia ficar em casa sozinha ou lá no escritório onde eles estão, enchendo o saco deles. Então eu cresci com 14 anos, assim, que eu comecei a trabalhar já meio período certinho, com 16, período integral, foi registrado e tal. Só que hoje não tinha visão de nada. Eu comecei a trabalhar mesmo, na realidade foi bem difícil. Eu tive muita dificuldade de me encontrar no escritório. Eu brinco que eu fui demitida de todos os departamentos. Caramba! Você começou com... você já frequentava o escritório, mas assim que você começou mesmo a trabalhar. Eu fui pro DP e não gostei. Eu achava tudo muito chato, na realidade. Então não deu certo no DP, aí eu fui pro fiscal. E foi muito chato no fiscal, era muito papel e muita nota, e eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo. Eu ia saber lá o que era CFOP. E depois eu fui pro contábil, piorou, não consegui ficar uma semana. E assim, foi muito difícil pra mim e pros meus pais, assim, a gente se relacionar e eles entenderem que eu queria trabalhar, mas eu achava tudo muito chato, eu ficava entediada muito rápido. E foi quando começou a ter esse negócio de celular, internet. Então meu pai me perseguia muito, assim, tipo, não pode trabalhar com fone de ouvido, não pode entrar em site, bloqueava os sites e me via mexendo no celular, tipo, era uma piada até, o escritório inteiro eu rachava o bico dele correndo atrás de mim o tempo todo. E eu falava, e eu lembro que uma vez a gente discutiu e eu falei, vai ter internet em todo lugar daqui a um tempo, você não vai conseguir cortar mais, vai ter internet em todo lugar e eu vou assistir o que eu quiser, eu vou ouvir o que eu quiser durante o trabalho. Então foi muito difícil e eu me encontrei no serviço de societário. Foi assim, porque eu fazia a parte de rua mesmo, né? Então eu ia pros órgãos, pegava fila, ia pra junta. Então eu gostava disso, de ter um momento do dia que eu ia sair. E eu acho que foi uma coisa muito positiva. Eu começar pelo começo, que é onde nasce a empresa. Então, hoje eu vejo que é um problema que a gente tem, que eu tento educar muito a equipe, às vezes as pessoas misturam porte com regime, com natureza jurídica e não sabe, etc, não sabe ler um contrato. Então eu aprendi muito a ler, a entender, a interpretar, a saber ali o nascimento da empresa. E você pega muitas vezes o empresário super animado com o negócio, super animado com a ideia, e você participa ali daquele sonho que muitas vezes a operação em si não acompanha muito esse ritmo. Então eu acho que foi muito bom eu começar nesse departamento. É um departamento que eu gosto até hoje, que eu às vezes me envolvo assim na operação, e ali dele eu consegui partir para os outros, né? Também com mais idade, mais maturidade. Aí eu fui passando pelos outros departamentos. O que eu mais me envolvi, assim, que eu mais fiquei na operação foi o fiscal. Aí eu consegui
executar mesmo. Os outros eu passei, mas eu tenho uma visão bem superficial, assim. Contabilidade eu sei por causa do estudo, né, da graduação que a gente tem, então tranquilo, mas eu não fiquei lá fazendo muito lançamento, não. E aí depois disso eu consegui ter uma visão gerencial e ver que as coisas não funcionavam. Eu gosto muito de tecnologia, então foi natural eu tentar trazer isso para o escritório. Então foi difícil para o meu pai entender por que tanta ferramenta, né? Ele falava, por que tanta ferramenta? Por que tanto software? Por que a gente vai gastar tudo com isso? Então ele pegava no meu pé, lá vem a Ariane com outra pra gastar com isso. E muitas vezes não dava certo. Né? E nem sempre dava certo. Sim, natural. Eu fiz várias aplicações que deram errado. Mas só assim eu sei o que eu sei hoje. Então ele não entendia isso. Ele falava, olha, tá dando tudo errado, tá gastando dinheiro. Então a gente teve bastante divergência nesse sentido. Minha mãe, ela atuava ali como o meio de campo. Eu falava com ela, explicava a minha ideia, explicava o valor, aí ela comprava a ideia. Aí ela me ajudava a convencer meu pai para ele deixar fazer. Mas com o tempo ele viu, entendeu. Eu acho que o resultado convence, né? Quando você passa a ter resultado, fica uma coisa, não tem mais o que questionar, né? Então, depois dessa fase também, eu acho que ficou muito melhor. Hoje ele entende muito o fluxo. Hoje ele é fãzaço, né, de tecnologia, adora ficar falando de quantos softwares a gente tem. Ele adora usar os aplicativos, né? Então hoje ele faz uma função muito de visitar os clientes e gosta ainda da parte de vendas, então ele fala bastante sobre isso. Mas eu acho que esses foram os maiores conflitos, assim. Aí você falou que vocês chegaram a ter 35? Isso. E que época que foi isso? Olha, em 2006, 2007, por aí, até esse ponto a gente teve essa quantidade de pessoas. E aí diminuiu. Você estava falando que teve começou a ficar muito diversificado a carteira. Como vocês fizeram para encontrar realmente um caminho? Porque a gente estava tendo uma conversa de bastidor, você falou que não tem hoje, você segue uma linha, não tem, por exemplo, muita empresa de serviço. Mas como vocês fizeram para reorganizar isso? Eu comecei definindo quem a gente não ia atender mais. Então hoje eu tenho muito claro quem eu não atendo. Quem eu atendo depende do perfil, depende muito do negócio. Às vezes tem esse ano mesmo foi a primeira vez que a gente recebeu uma empresa de comunicação. Não era um setor que a gente atendia, tem um modelo diferente, uma tributação diferente. Eu estudei e falei, olha, faz sentido, já é um ritmo que a gente tem aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi quem a gente ia dizer não. Então, por exemplo, eu comecei com o terceiro setor. Então, a gente tinha uma pessoa específica no DP, porque a gente atendia uma cartela de terceiro setor muito específico, que era um contrato de trabalho limitado, né? Com período específico. Então, tinha muita rescisão e admissão no mesmo período do ano. Mandava todo mundo embora e contratava no ano seguinte. E contabilidade tinha uma pessoa específica também, porque ela dava conta para a prefeitura, dava conta para os conselhos do setor, etc. E é uma contabilidade totalmente diferente da comercial. Eu fiz as contas, falei, olha, a gente tem tudo isso de receita, esse é o gasto que a gente tem para manter essas pessoas e manter essas pessoas atualizadas, a conta não bate, a gente está pagando para trabalhar para esse setor. E não é um setor que me atrai. Eu falei, eu gosto de ajudar as empresas a terem lucro, aquela coisa de empreendedorismo mesmo, não é um setor que me atrai, assim, não tinha aquela pegada, e eu falei, então a primeira coisa que a gente vai cortar. Então a gente dispensou esses clientes, o que meu pai ficou muito desconfiado, mas ele acreditou, botou fé e falou, não, tá bom, né, confio. E aí a gente viu quem dava para adaptar, quem não dava a gente cortou. Então a gente começou a fazer essas mudanças, a gente começou a alinhar quem não fazia parte do nosso perfil mesmo. Então é muito mais fácil você saber para quem você vai falar não do que você definir para quem você vai falar sim. Então um cliente que não fazia parte do perfil, tinha lucro real lá que não fazia parte do perfil, não é todo mundo que dá para ser um lucro real, um lucro presumido. Aqueles empresários que não tinham perfil, a gente começou a avaliar e dispensar, pra gente encontrar uma maneira de gerenciar os processos e manter uma carteira parecida, né? Que pelo menos os processos sejam alinhados. Então a gente diminuiu tanto a carteira de clientes quanto o número de funcionários. A gente foi para 15 funcionários. Então só fazendo corte de carteira, né? fazendo corte de carteira e implantando ferramenta, tudo ao mesmo tempo, assim.
Então, quando eu entrei, por exemplo, no fiscal, era tudo papel. Então, o cliente ia enviar o movimento, você tinha que ficar no pé do cliente cobrando o movimento. Então, o que acontecia? Os 10 primeiros dias do mês, ninguém trabalhava, porque o cliente não tinha mandado nada. O cliente não mandou. E aí, os 10 do meio, que era aquele período ali do dia 15 até o dia 25, todo mundo ia trabalhar de sábado, tinha hora extra, porque todos os clientes tinham mandado o movimento junto, né? E aí, eu falei, não faz sentido. Eu vejo aqui que o ritmo fica super devagar, um período do mês e outro período não tá fazendo sentido. E aí foi que eu fui buscar ferramentas. Então já existia na época um início de parar de importar com a leitora, né? Importar o arquivo XML, aquela coisa de não depender do cliente. Aí a gente vai caminhando nesse sentido, porque aí todo mundo trabalha todos os dias do mês. E aí fica uma coisa saudável, coerente, planejada. E aí você começa a fazer a diferença. Então, por isso que faz sentido a operação casar, né? Não necessariamente todos os clientes venderem a mesma coisa, mas é a operação casar, você conseguir colocar num cronograma parecido. E foi um risco que a gente tomou, né? Lógico, dá medo dispensar cliente, é complicado, mas hoje a gente vê o quanto a gente acertou e o quanto fez sentido e o quanto deu certo, né? Porque eu acho que em termos de faturamento a gente recuperou fácil. Hoje a gente não tem o mesmo tamanho de equipe, mas a gente já vem crescendo de uma maneira muito mais estruturada, muito mais produtiva do que era antes, né? Obviamente também não tem funções que não existem mais. Então, uma das funções que eu tive no escritório foi ser arquivista, eu mais uma pessoa que tinha muito arquivo. A gente chegou a ter 4 motoqueiros, então óbvio que essas funções são substituídas, Então é normal o número diminuir. Mas a gente passou, acho que passando a fase, e a gente hoje, olhando para trás, a gente analisa o quanto a gente acertou. Mas realmente, você dizer não para cliente é muito complicado. É interessante você falar isso, né? Porque para você ver como não tem certo e errado, é a visão e o caminho que cada um quer seguir. Eu falo hoje não para a indústria. Você já atende indústria. Sim. Hoje a gente fala sim e com muito prazer pro terceiro setor, porque é um dos que a gente atende, tem uma célula bem definida para atender. Quer dizer que não tá errado, tá certo? Não, é o caminho que vai seguir, né? É o negócio, né? Isso. Eu acho que é justamente essa pluralidade, né? Tem serviço para todo mundo. Isso. A gente tem esse desafio de fazer uma área que muitas pessoas não querem fazer. ICMS, por exemplo, não é toda a contabilidade que quer lidar com isso, né? Só que a gente paga o preço. Então, a gente tem um ticket bacana, tem empresas maiores, só que a gente paga o preço de, muitas vezes, errar. A gente paga o preço de atualização do pessoal, de treinamento. O nível de estresse é bem superior, o nível de suporte é bem superior. Tem cliente que toda hora que vai fazer uma venda diferente, ele liga pro escritório, como que eu faço uma venda para tal estado de tal produto? Porque é muita coisa diferente. Então a gente, é o nosso negócio, não é questão de ser certo e errado, né? Mas é importante você conhecer o seu negócio, não ficar sempre comparando, né, com o outro, mas você ver o que é melhor para você, para sua equipe, o que faz sentido pro seu negócio. Totalmente. E quando você fala, né, que o cliente liga, isso você falou que depende de ter uma equipe atualizada. Como que a sua equipe vê a questão de atualização hoje? Eles correm atrás? Ou você sempre tem que estar dando aquela cutucada na equipe? A gente tem como se fosse metas de qualidade, né? Então vamos supor que a gente tem no nosso controle tanto a parte de treinamento de sistema. Como a gente fez uma mudança, isso foi uma coisa que eu mantive, né? No começo eu falei, olha, vocês têm que assistir os vídeos e treinar o sistema novo X horas por semana. E aí eu adaptei isso e acabei deixando, porque esse sistema é uma coisa que sempre tem novidade, sempre tem atualização. E nunca a gente aprende 100%, né? A gente nunca usa o sistema como ele pode ser usado. E a questão de atualização também. Como antigamente a gente recebia um caderno na contabilidade com todas as alterações no mês, etc. Era muito difícil o acesso. Eu mesmo, quando eu comecei no fiscal, para olhar a alíquota interestadual, eu acessava um site da Confasa e ficava caçando a alíquota. Hoje em dia não, hoje em dia você tem
muito fácil. Hoje em dia a informação está muito fácil. Então a gente tem diversas empresas de consultoria, a gente tem os cursos, né, o tempo todo. Hoje em dia no YouTube tem tudo. É muito difícil você não ver nada no YouTube, tem muito conteúdo gratuito, mas a gente mantém uma obrigatoriedade de treinamentos, ou no mínimo a conversa entre o departamento, né? Legal. Então eles trocarem o que, esse mês aconteceu isso, esse mês aconteceu isso com esse cliente, esse mês eu fiz um curso e aprendi isso, acho que isso a gente está fazendo errado. Então isso é uma coisa que principalmente esse ano a gente teve um encontro da liderança, né, no começo do ano, e foi uma das coisas que eu bati, porque com o home office acabou dispersando um pouco, né? Eu senti dificuldade em manter a comunicação que a gente tinha todo mundo. Então eu falei, olha, a gente vai ter que voltar, os encontros têm que voltar, o treinamento tem que voltar. E assim, se não tiver novidade nenhuma, que eu acho praticamente impossível em qualquer setor, VDP, fiscal. Ainda mais na área que vocês atuam, exatamente, né? Falei, é impossível não ter nenhuma novidade. Se não tiver nada, eu quero que vocês sentem e conversem sobre o que aconteceu no último mês. Problema com o cliente, problema de comunicação, alguma coisa que a gente está fazendo errado, alguma novidade. Então, isso acontece. Então a gente tem se esforçado bastante, a gente se esforça bastante para estar sempre atualizado, e o bacana é que a gente conseguiu unir duas coisas muito interessantes. Eu tenho pessoas muito novas na equipe, então desde que começou como estágio e tá lá como auxiliar, então tem pessoas com a idade nova na área, mas vem com uma pegada de tecnologia muito boa, e eu tenho gente que já tá no escritório há 25 anos. Caramba! Então ficaram algumas pessoas estratégicas, e é o tipo de pessoa que, sai aquele decreto que eu leio, assim, eu não entendi nada, o que quis dizer. Essa semana mesmo saiu alguma decisão do STF que eu falei, nossa, não entendi nada do que tá escrito aqui. Aí eu dei pra ela, significa isso daqui significa tal coisa. Obrigada por traduzir aqui pra mim. Então tem uma experiência, assim, fantástica. E acho que eles se complementam muito, isso é muito bacana. 25 anos, então já passou, na verdade, pela geração do seu pai, né? E da sua mãe. Sim. Como que lidou com a mudança? Como que esses casos específicos de pessoas que estão bastante tempo lidaram com essa mudança? Justamente são poucas pessoas. Na verdade, a gente tá falando de uma pessoa, né? Essa de 25, e tem uma outra só que também trabalhava com meus pais. O resto é tudo gente nova. E ela ficou justamente por ter essa facilidade. Só que não é uma facilidade da Brascont, é uma do negócio. Porque quando entrou o SPED fiscal, por exemplo, foi uma big novidade para ela. E ela teve que se adaptar. Então ela começou a trabalhar, era nota manual, era tudo que ela fez mudou. Então a profissional que consegue entender isso, não é a empresa que tá mudando, tudo tá mudando o tempo todo. Então quando entrou o XML para ela, foi super novidade. Quando entrou o SPED, foi super novidade. E tudo isso ela foi se adaptando. Então se adaptar à nova cultura, ao nosso novo método de trabalho, foi só mais uma coisa que ela teve que se adaptar. Inclusive foi uma das pessoas que eu achei assim que daria um pouco de trabalho na mudança do sistema, né? Porque a gente ficou 22 anos com o mesmo sistema. E ela sempre trabalhou com aquele sistema. E eu falei, será que ela é a pessoa que eu tenho que conquistar primeiro, depois os outros? E foi pra cima, e se adaptou, e treinava, e trazia novidade pro pessoal. E aquela pessoa que entendia a importância de assistir os vídeos, que muita gente tem, não, eu aprendo fazendo. Eu falo, gente, sempre tem uma coisinha no vídeo. E ela é essa pessoa, porque ela já tem experiência nesse sentido. Então ela sempre tinha novidade, sempre, virou fera, assim, virou referência. E é engraçado que esses dias eu ouvi que eles tinham que acessar o sistema anterior para pegar um negócio, um documento que tava lá daquela época, né, que o cliente pediu, e o pessoal não lembrava mais. Eles falavam, nossa, eu não sei mais como entrar, eu não sei mais onde tirar tal relatório. Aí ela lembrava, e todo mundo, nossa, Deus me livre, voltar para ele, não sei o que. Ela falou, se precisar, a gente se adapta. Eu achei até bonitinho ela falando, eu falei, não, mano, não vai precisar não. Mas então, justamente por ela já ter isso na cabeça dela e por ter passado por tanta mudança, que ela combina e faz sentido, ela se encaixa hoje. Porque ela tem essa pegada de entender que tudo muda. É igual eu converso com eles, eu falo, se sair uma tão desejada reforma tributária, muda tudo que você fez a vida inteira, você joga fora e tem que aprender tudo de novo. Então eles têm, eu
falo e eles têm isso na cabeça deles, né? A gente nunca pode dizer não pro novo de cara. A gente tem que ter uns critérios certos pra gente analisar e ver se aquilo faz sentido ou não, mas nosso trabalho muda todo o tempo todo. Qualquer novidade do governo, acabou. Você falou que teve uma dificuldade no home office. Eu vou trazer um exemplo nosso aqui, né? Que a gente também não acredita no home office 100%. A gente acredita em um modo híbrido, porque ter o encontro presencial, a equipe estar junta, favorece a gente ter novos projetos, favorece a gente evoluir no dia a dia. Aí você falou que chegou uma hora que você falou para os líderes voltarem, né? Para ter esses encontros. Mas qual foi a dificuldade quando que você percebeu essa dificuldade, né? Olha, eu fiquei muito assustada quando eu tive que fazer uma admissão remota. Entendeu? E colocar uma pessoa nova na equipe, a pessoa de casa, sem conhecer as outras pessoas, sem conhecer minha empresa, sem conhecer, lógico, conhecendo assim, por vídeo. Mas a pessoa nunca tinha ido no escritório. Eu fiquei muito preocupada, assim, como que no período de experiência a pessoa em casa ela vai absorver a gente, entendeu? Ela vai entender. Eu achei que ia ser uma integração muito difícil. E por outro lado foi super positivo, deu tudo certo, mas foi aí que eu liguei a chavinha de prestar atenção quem estava em casa. Porque você tá no escritório e aí tem gente lá o dia inteiro falando com você acaba esquecendo de quem tá em casa. Então às vezes acontecia uma coisa que eu falei com todo mundo do escritório, mas eu esquecia de avisar quem tava em casa. Eu falei, meu Deus, tem gente trabalhando de casa que eu preciso avisar. Então você criar esses protocolos de comunicação interna, assim, não era uma coisa que a gente tinha, né? Mas foi na contratação. A primeira vez que eu tive que contratar uma pessoa, fazer todo o processo seletivo remoto, e hoje é o primeiro dia de trabalho dela em casa. Ali eu falei, uau, isso é bem diferente de tudo que eu já fiz. Aí foi onde eu falei com os líderes, como é importante integrar essa pessoa com a equipe, né? Então vocês têm que fazer ligação, vocês têm que ter grupo, vocês têm que ter grupo de WhatsApp, vocês têm que... É muito complicado, né? É como você fosse criar um vínculo 100% remoto, é complicado. Então foi nesse momento que abriu, assim, que eu falei, nossa, realmente as coisas mudaram e não vão voltar mais como era antes. E eu acho que a questão de comunicação também, né? Hoje você tá perto, você fala, alguém escuta, ou você tá com um problema, alguém fala, mas eu soluciono assim, assim, assim. Então isso faz falta. E você que tentar incluir as pessoas que estão em casa nisso acontecendo no escritório é um exercício, né? A gente tem que fazer o tempo todo. Mas eu acho que a gente está encontrando um caminho. Eu também não acredito num sistema 100% remoto. Não acho que faz sentido pro meu negócio. Eu gosto dessa coisa híbrida mesmo. Eu acho que funciona, a pessoa tem liberdade. Existem os casos específicos, né? Agora durante a pandemia, aquela pessoa que tem um risco na saúde, né? Só que a gente também tem que entender que não é todo mundo que tem estrutura, não é todo mundo que tem tempo, não é todo mundo que tem apoio familiar. E a gente tem que entender também o quanto a nossa estrutura, a sede, né? A estrutura do escritório faz diferença para as pessoas, né? O ambiente, a confraternização, o diálogo, tudo isso faz muita diferença. Então a gente tenta encontrar aí o melhor dos dois mundos. Que interessante isso que você falou, porque é claro que, mais uma vez, é o sentido pro negócio, né? Então o negócio pode fazer sentido, né? Acabou que combinou aí que por nós, nos dois negócios, né? Tanto o seu quanto o meu, não faz esse sentido, né? E isso vai muito de encontro também a questão, porque às vezes a gente vai ter que voltar de home office, como vai acontecer essa semana, por conta do decreto de governo e tudo mais. A gente já se sente baqueado, né? A gente mesmo fica, essa semana eu lembro que eu fiquei meio pensativo, assim, sabe? Você fica, tanta coisa está desenvolvendo, você percebe que ganhou uma performance, a equipe tá junto de volta, né? Então, realmente é mais uma questão de oferecer como um benefício o home office, né, para a pessoa. É claro que o híbrido favorece que a pessoa dá aquela arejada na cabeça, tanto de casa quanto do escritório, né? Só que as pessoas romantizam muito o home office, né? Sim. Porque você falou um ponto interessantíssimo, que é estrutura. Nem todo mundo tem uma estrutura, não tem espaço. Sim. Ou a família não consegue ajudar.
É só pensar o quanto a gente não investe na estrutura do escritório. Então, estrutura física, equipamento, internet. E não só isso, alimentação. Às vezes a gente faz algumas coisas lá, né? Então a gente faz feira de fruta toda semana, a gente tem a compra, que tem as coisas pra eles comerem. A gente tem... Lá eles fazem rodada de pipoca, rodada de não sei o que. E são coisas que a pessoa às vezes não tem em casa, né? É um recurso que a gente oferece pra quem tá lá. Não vou ficar mandando pra casa da pessoa um caixa de banana, né? Então a gente investe nisso, né? E a pessoa que tá de casa, ela não consegue usufruir disso. É lógico que a gente tem que ter a mente aberta, né? Que nem sempre a pessoa quer o que a gente quer. Às vezes a gente faz alguma coisa pro funcionário e ele prefere estar em casa. Então eu acho que isso que é o bacana, é a liberdade da gente respeitar o que a pessoa quer. Eu não consigo trabalhar de casa. Eu trabalho de casa todo dia, né? Porque eu trabalho fora do escritório, eu começo o segundo turno em casa. Mas eu senti muita falta. Eu voltei pro escritório sozinha, né? Eu sozinha falei, não, vou trabalhar no escritório porque aqui é o meu ambiente. Só que eu tenho que respeitar que nem todo mundo pensa igual eu, né? Tem gente que, nossa, ama, adora, se sente super bem, confortável. Então a gente tem que respeitar as diferenças. Eu acho que isso que é o importante, assim, a gente manter a cabeça aberta e a liberdade. E lógico que isso trouxe algumas demandas que eu não tinha. Então, por exemplo, esse final de ano a gente investiu numa consultoria, né, de gestão de pessoas e RH, porque uma das coisas que a empresa não tinha e começou a fazer falta com a questão do home office foi o feedback. Então a gente não tinha um programa de feedback estruturado, os líderes não chamavam as pessoas e davam feedback. Eu falei, não dá pra manter home office sem feedback. Então eu tenho amigos e me relaciono com pessoas que trabalham em empresas maiores, né? Empresas grandes. E lá tem one-on-one, eles falam uma vez por semana, tem reunião todo mês, tem empresa até que tem a daily, né? Que é todo dia, mas aí eu já não faz muito sentido pro meu negócio. Aí eu comecei a reparar como essas reuniões são importantes, porque, às vezes um cara tá com um problema na casa dele, de saúde, a mãe, e eu não sei, porque eu não converso com ele. Então, como a empresa crescendo, eu não consigo conversar com todo mundo e nem tenho tempo pra ficar absorvendo, não tenho nem como absorver os problemas de todo mundo. Eu falei, a primeira coisa que a gente precisa é criar uma política de feedback pra vocês conversarem, terem tempo de alinhar as coisas com a equipe, dentro do escritório e fora. Então, isso foi uma coisa que a gente fez agora nesse último trimestre de 2020. Conta um pouquinho como que é essa política de feedback. Eu acho que isso é interessante porque as pessoas às vezes acabam não dando muita importância, né? Eu comecei primeiro a observar no ciclo de amizade mesmo, que eles tinham. A gente vê, às vezes trabalhou remoto na casa de alguém, aí eu vejo que ela tem reunião e eu ouvia e falava, pô, interessante isso, eu acho que faz sentido eu aplicar. E aí eu vi que tinha alguns problemas de estrutura mesmo de RH, cargos, salários, estavam meio bagunçados, né? Porque a empresa foi crescendo desorganizada. Então foi a primeira coisa que eu tive que colocar a ordem e definir as responsabilidades de cada pessoa, principalmente do liderança. Aí eu falei, olha, eu vou criar um programa de feedback. E aí você estipula, né? Quando você define o cargo da pessoa e as expectativas, você consegue estipular o que o líder tem que analisar no feedback dele, quais são os critérios de avaliação que ele tem que ter. Então a gente já tem, né, a questão de processos bem alinhados, só que o que a gente vai fazer com esses processos? Eu tenho lá, o cara entregou, 30 DCTFs no mês. O que quer dizer isso? Tá bom, tá ruim, entendeu? Então o que a gente vai fazer com os números que a nossa gestão de processos fornece? Então a gente definiu quais são os critérios qualitativos, né, e quantitativos para os líderes avaliarem no feedback. E lógico que eles estão sendo treinados para saber dar feedback, né? Não é uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo. Não curto. Então, eles estão sendo treinados para saber e também ter aquela conversa, tá tudo bem? Como que tá? Você criar aquele vínculo, eles têm que criar esse vínculo com a pessoa. Eu tenho que fazer com eles, então tá todo mundo aprendendo. Mas eu acho que é uma coisa que a empresa tem que ter cuidado, né? No modelo híbrido ou no modelo remoto, eu acho que a comunicação é muito importante, que às vezes rola num horário de café, às vezes rola num horário de almoço, quando a gente tá fisicamente, não tem isso, né? Então não tem aquele momento das vezes a pessoa se abrir, tá com problema. Então foi nisso que eu busquei a solução, assim, foi isso que eu enxerguei que faltava. Interessante isso. Puxa, muito legal, porque você falou, eu não gosto de fazer isso.
Mas você vê a necessidade. E nem tudo a gente vai gostar realmente de fazer, né? No nosso negócio. Tem várias coisas que eu não gosto de fazer. Não é? Mas o importante é ver a necessidade. Não, eu não gosto, mas eu vou aplicar porque é necessário para o meu negócio, né? Porque eu senti necessidade da equipe nesse sentido e senti necessidade quando você vê alguém ali com um cargo já sênior, analista, ele começa a ficar agoniado porque ele não sabe mais para onde ele vai se desenvolver na empresa. Então, quando eu tive uma pessoa chave assim na empresa que é super importante para mim, ele chamou para conversar e falou: então, Ariana, eu tô me sentindo... E aí, quais são os seus planos pra mim? Eu falei: nossa, eu não tô me comunicando direito. Como assim? Ele é super importante pra mim, tá se sentindo deixado de lado. Então eu percebi também que eu não tava me comunicando direito. Então, justamente por eu não gostar de fazer. Então, a gente tem que entender que tem várias coisas que a gente não gosta de fazer, mas são coisas importantes e tem que ter, né? Então, eu acho que é muito legal, o que eu gosto muito é de olhar outros mercados, empresas de outros ramos, outras atividades. E tem muita coisa que pra eles é super natural e pra gente é novidade. Então é isso, eu não gosto, mas eu entendo a necessidade, paguei o preço de tempo, de dinheiro, de novidade pra aplicar, porque eu acho que é uma coisa que é super importante. E o retorno da equipe com relação a isso foi como? Eles estão gostando, eles ainda não têm noção do resultado, né, como um todo. É um processo que eu fiz muito sozinha, né, eu e a empresa. Toda a questão de metas, cargos, salários, etc., eu tive que colocar em ordem, então foi um trabalho que eu fiz muito sozinha. E agora, com essa parte de liderança, aí eles já estão vendo, assim, surpresos. Eles entenderam... alguns ainda tinham aquela ideia de escritório de contabilidade ser uma coisa muito pequena, desorganizada, etc. Agora eles já têm noção: não, bacana, sua expectativa é essa, a empresa vai crescer, a gente está na pegada de expansão, abraçar mais assim o coletivo. Eles já melhoraram muito nesse sentido, assim, de entender que o outro não é porque o outro é de um outro departamento, né? A gente é um corpo só. Então eu já vi muita melhoria nesse sentido, assim. E eles se reunirem mais, entenderem a integração, assim, eu já acho que eles estão muito mais integrados, assim, já tá bem bacana. Minha expectativa no final do ano tá muito melhor, né? Que aí os programas já vão ter rodado. É interessante porque essa questão eu acho que é um pouco cultura de escritório, as áreas não se comunicarem, né? Quer dizer, vem uma cultura disso que eu acho que a nossa geração está tentando quebrar. É unificar o operacional, né? É uma operação só, é único, né? E porque a gente também passou por esse processo de tentar unificar a operação. Conseguimos, né, unificar a operação, mas essa questão de comunicação entre as áreas, a gente percebe como o escritório ganha performance, né? E lá, logo no começo da nossa conversa, você falou sobre o cliente, quanto você perdeu de colaborador, mas não necessariamente perdeu de receita, e quanto você está ganhando de receita e não aumenta necessariamente o número de funcionários. A questão da escala, né? Como a gente consegue ganhar escala quando tem processos bem definidos. Sim. E você está falando agora é uma prova disso. Independe se a gente é da área contábil, a gente tem empresa contábil, isso serve para maioria de empresas de serviços vai servir essa lição que você falou agora, né? Se você tem processos bem definidos e uma gestão de pessoas bem definidas, fica muito mais fácil o caminho, né? Eu acho que pelo menos as empresas mais antigas, a gente tem muita dificuldade em olhar para esse lado. Meus pais, lógico, que não por falta de iniciativa, mas por desconhecimento, estarem muito dentro assim da operação, nunca que eles pensaram em fazer algo de gestão de pessoas, assim, não era uma prioridade, né? E sobre a integração, eu acho que hoje é uma coisa muito comum, porque a gente vê nos outros negócios, tipo, squad, tem uma célula. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, acho que Spotify, né, que começou com a questão de squad, eu falei: nossa, que interessante. E aí eu pensei, necessariamente não quer dizer que é uma obrigação eu ter um squad. Eu posso ter os departamentos e ter squad para um projeto, né? Ter uma célula para um projeto, ou uma célula para um tipo de reunião. Eu abri a cabeça em várias coisas. Por exemplo, quando me surgiu a demanda de RH,
Eu falei, olha, eu não tenho demanda para contratar uma pessoa para RH ainda. Mas por que eu não criar um comitê de várias pessoas que estão no escritório já? Então, pegar uma pessoa do fiscal, uma pessoa do contábil, uma pessoa do DP e falar, olha, vocês topam formar um comitê de RH e a gente vai trabalhar junto? Então, é pensar um pouco fora da caixa mesmo, porque pelo menos em escritório de contabilidade, a gente antiga, a gente pensa fiscal, contábil e DP, e um odiando o outro. Então, mas eu acho que esse movimento de integração também partiu muito com o governo. Eu lembro que eu tive essa conversa com as pessoas, com a equipe na época. O próprio governo começou a criar demandas que misturavam os departamentos. Então, quando saiu, por exemplo, a FDRINF, né, que eu falei, nossa, por que o governo tá nesse caminho? Então já era pra gente estar faz tempo. Quando veio os SPECs pro contábil, que tinha toda aquela questão do ECF, eu acho que muitos escritórios ficam na pegada, tipo, qual departamento vai fazer? Porque já é um serviço muito integrado. Então, a gente vê que é um caminho que as coisas estão tomando, né? Não necessariamente que as coisas você deve misturar, mas você tem que ter o seu momento de integração, eles têm que conversar, porque vai ter aquela demanda que todo mundo vai ter que trabalhar em conjunto. Então, eu acho que é uma coisa que não dá pra fechar os olhos mais. Você falou, deu exemplo do Spotify, né? Que começou a questão de formar squads dentro da equipe. Aí, onde você busca essas inovações? Como você faz para sempre estar antenada? Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de me manter fora do mercado de contabilidade e consumir conteúdo. E eu acho que o que eu consumo mais hoje? São livros, eu leio bastante, podcast. Isso é uma coisa que eu também consumo bastante. Eu tô sempre... que eu tô assim, com cabeça, lógico. Às vezes a gente tem que ter cuidado, que hoje a gente tá consumindo tudo demais, né? Às vezes eu falo, nossa, eu preciso ficar em silêncio, que eu não tô em silêncio. Então, tudo que eu faço, eu treino, tô em casa fazendo as coisas, eu tô ouvindo alguma coisa. E internet, no geral. Eu faço cursos fora também, de outras coisas, cursos de questão de escalabilidade, questão de vendas, de growth, tudo eu faço fora do mercado, né? Eu faço fora do mercado contábil, eu faço com outras empresas normais. Então eu acho que eu tento deixar esse pé fora, assim, porque senão a gente fica muito limitado ao que os influenciadores da nossa área sabem, né? Então eu busco consumir muita coisa fora. Costumo fazer isso também, porque aí eu costumo falar que é pensar fora da caixa, né? Porque se você está consumindo ali dentro, você está ali dentro do meio, né? Exatamente. E a gente sabe que dentro do nosso meio de empresários contábeis tem aqueles que estão voando, estão querendo buscar, e tem os reclamões, né? Tem aqueles que... Mas quando você busca fora, aí que a gente traz inovação para o nosso negócio, né? Porque se você for buscar dentro, você só vai replicar aquilo que o outro já está fazendo. Exatamente. Né? Então... isso serve também para outras áreas, não só a área contábil, né? Então, você buscar o que outros mercados estão fazendo e o que faz sentido para o seu negócio, aí que as inovações acontecem. Né? E eu acho que é olhar o nosso negócio como uma empresa mesmo. Eu fico imaginando, se eu abrir uma empresa de outro ramo, eu vou buscar um curso que seja... Se eu abrir uma papelaria, eu vou buscar um curso para papelarias? Não, eu vou buscar um curso normal, um curso de vendas normal. Então por que eu tenho que ser tão específico assim, né, para ciências contábeis o tempo todo, para contabilidade? Claro que tem coisas que faz sentido, você recebe mastigado ali para o seu negócio aplicar, é muito bom, mas a gente tem que saber dosar isso, né? Eu vejo muito meus clientes, eles não buscam, nem tudo é específico para eles. Não tem como ter tudo específico, né? Então, por que não me envolver nesse meio e tratar a minha empresa como uma empresa mesmo, normal? Então, acho que saber dosar isso é muito importante. Tá antenada no seu meio e fazer parte daquele coletivo, eu acho muito importante. Você tá no meio, trocando ideia com os contadores e conversando, mas também tá no mundo real de empreendedorismo normal, eu também acho muito importante. Tirar a cara de escritório para empresa, uma corporação mesmo, né? Acho que isso é... E acho que a gente tá num momento bacana para isso, né? Você tem internet, você tem o tempo todo, você tem influenciadores, você tem startups no Brasil, um monte de ideia de negócio, gente investindo, então acho que é um momento bacana, assim. Hoje tá fácil a informação, não é difícil mais. Aí,
E isso também te ajuda, assim, a buscar ferramentas, porque, assim, hoje nem todas as ferramentas que a gente utiliza é específico para o mercado contábil. Sim. E como que funciona essa questão de busca de ferramentas lá na sua empresa? Aí eu acho que é um exemplo bem prático, assim, da dosagem. Eu acho que, por exemplo, gestão, processos, faz muito sentido você buscar algo especializado mesmo para contabilidade, vem muito melhor, adaptado, etc. Agora, se você for pegar, hoje tem, por exemplo, eu estava vendo questão de ferramenta para RH, gestão de pessoas, isso tanto faz, tem ótimas no mercado que vão servir para qualquer empresa. A parte de vendas, por exemplo, também. A qualquer empresa você usa um CRM, que não existe um melhor, assim, eu não vejo um melhor que seja para contabilidade. Eu acho que a parte de finanças, talvez contabilidade já seja uma bolha melhor para achar um RP, achar um sistema melhor. Então acho que saber dosar tudo isso, mas você só vai saber disso se você estiver envolvido em outros mercados, em outros cursos, consumir outros conteúdos, ouvir outras pessoas falando. Mas tem ferramenta para tudo. Que as melhores são especializadas e que as melhores não são. Então acho que é bacana você saber dosar isso. Quantas ferramentas você utiliza lá hoje, mais ou menos? Nossa, não tenho a mínima ideia, mas são... mais de 10 com certeza. Mas eu não preciso contar. Não, isso é bom, né? Quer dizer tudo, que tem uma variedade grande pelo jeito aí, né? Sim, tem. E isso mostra, tenho certeza que a maioria não é do específico mercado contábil, e isso mostra que tem que pensar realmente fora da caixa, porque achar que a ferramenta é o sistema, né? A ferramenta o sistema é uma das ferramentas. Exatamente. Né? E acho que é justamente você encontrar o meio do caminho, porque às vezes a gente olha outra conta, esse contador usa tal coisa, mas faz sentido para a contabilidade dele, não a sua. Então você criar esse olho, assim, criar uns critérios mesmo, né? E não sair copiando e não sair só se baseando. Então, por exemplo, uma coisa que eu tive que trocar no escritório, que para muitos fazem sentido, é a questão do G Suite. Uhum. Quando eu fui pra nuvem, eu fui pra Google. E tem inúmeros escritórios e empresas que gostam. Só que só eu usando, eu percebi que não era. O meu pessoal ama, idolatra, não vive sem o Excel. Isso mesmo. Meu pessoal do fiscal, eles usam muito. A gente tem cliente que tem 60 mil itens no estoque. Imagina ele no Google Planilhas ali. Ele olhou uma hora que ele falou, Ariane, pelo amor de Deus, não dá. Aí eu falei, entendi, faz sentido. É muito bom a ferramenta e faz sentido para várias empresas, mas pro meu negócio tem que ser isso, por isso, por isso, por isso. Então você saber olhar o que o outro faz e analisar, ele escolheu por causa disso, para ele faz sentido, para mim não, entendeu? E eu acho que você buscar coisas fora do mercado contábil te traz esse critério, você saber escolher. E a experiência também, né? A gente só aprende depois que a gente coloca, erra, gasta e tem que refazer. Então a gente vai aprendendo bastante. E você enxerga isso como investimento, né? Porque é o que você tinha falado lá no começo também da conversa. Até seu pai, a gente chamava como um custo, mas eu tenho certeza que se você teve um custo de ferramentas que hoje você nem utiliza mais porque não fez sentido. Eu testei, mas não fez sentido, né? Ficou aprendizado só. Hoje eu já tô bem mais com bem mais maturidade assim para analisar o que faz sentido, o custo e quanto tempo eu vou recuperar isso. Então hoje isso é uma coisa que você pega com o tempo. Então agora eu acho que a onda não é nem mais não estão nem mais falando em software e ferramentas, já estão falando em processos automatizados, né, robotizados. Então você contratar uma empresa para robotizar aquilo que a pessoa faz. Então já estão mais avançados ainda. Só que o bacana disso é que você consegue mensurar muito fácil. Porque você conta quanto tempo eu levo para fazer isso aqui. E conta mesmo, coloca no relógio ali, deixa rodando e multiplica isso pelo número de empresas e você consegue saber. Então a gente consegue ter muito fácil. Olha, eu vou gastar isso aqui, mas em tanto tempo eu vou recuperar. Então, isso é uma coisa que você pega mesmo com o tempo, com a prática. Eu acho que o que é novo, por exemplo, gerir processos. Por que foi difícil pro meu pai? Porque não dava para expressar ali, olha, vai economizar, era muito difícil ele ver isso, né? Mas eu acho que hoje essa parte de robotização já tá mais fácil. Você vincula, assim, a recuperação, o investimento na hora. Dá um exemplo de qual processo o seu tá robotizado lá hoje. A gente tá dando entrada no processo de robotização de GFIP. GFIP, que é o que tá todo mundo falando agora, né? Sim.
esse é um processo que a gente estudou, avaliou o que tinha no mercado, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu não faço, não sei fazer, vou ver quem está fazendo. Então conversar com o departamento, como eles fazem hoje, por que dói tanto, por que demora tanto, quanto tempo eles levam. Aí conversar com o fornecedor, conversar 1, 2, 3, 4 vezes, colocar a pessoa que faz para conversar, porque eu acho que por eu não fazer, eu posso cair às vezes na conversa, né? Às vezes tem um detalhe ali que faz toda a diferença, eu não sei. Então eu sempre coloco a pessoa que faz mesmo assim e falo, ó, desafia aí o cara, ver se é bom mesmo. Então aí é depois colocar no papel e ver se vale a pena ou não, ver o saldo. Mas eu já vejo outros escritórios que já tem bastante automatização nesse sentido, né? Tem empresas que tem dentro delas mesmo já tem uma célula nesse sentido de ficar robotizando as operações. Pra mim vai ser uma novidade, né? Eu quero ver em prática, vamos ver. Eu costumo falar pra minha equipe que se você tem um processo ou uma atividade que você faz todo mês de modo igual, uma hora o robô vai fazer. Exatamente. Ou se já não está fazendo. Né? Uma coisa que eu falo lá é a questão da preguiça produtiva, né? Aquilo que é chato, que te dá preguiça de fazer, busca uma forma produtiva de fazer, né? Não é que você vai parar de fazer porque você é preguiçoso, mas é aquela preguiça que vincula uma solução produtiva. Geralmente são essas pessoas que acham uma forma de fazer melhor e mais rápido. Porque é exatamente isso. Gostei desse conceito, né? Porque se a pessoa tá gostando, ela vai, eu vou continuar fazendo, né? Agora eu tive muita dificuldade de trabalhar no operacional quando eu entrei por causa disso. Porque colocaram um monte de papel assim na minha mesa e falaram, ó, isso aqui é Turbo 3, isso aqui é Turbo 1 e isso aqui... Eu falei, não faz sentido nenhum. Eu falei, não entra na minha cabeça. Eu falei, eu não gosto. Eu falei, não gosto de pensar, gosto de... Falei, isso eu não gosto de ficar lançando, digitando. Eu falei, não é pra mim. Então eu tinha muito disso, né? De ter essa preguiça e buscar uma maneira mais rápida de fazer as coisas. Então é uma coisa que eu tento estimular no time e falar, para de ficar perdendo tempo com isso, pensa numa coisa melhor, vamos procurar. Então eu sempre estou conversando com eles nesse sentido. Apesar do nosso podcast ser para empreendedores, eu vou falar uma coisa voltada aqui para a contábil, né? Que é a questão de que muitos contadores, empresários contábeis, não têm essa visão que você tem hoje, que é assim... eu preciso saber de todos os processos para depois passar para outra pessoa. Eu preciso estar antenado em tudo que acontece na operação. Isso vai acabar que vai matar a empresa, né? Porque você falou que, não, esse aqui é a pessoa que entende, então eu vou passar para ela e vou monitorar. Você só vai monitorar, mas você não vai entrar em cada detalhe da operação, né? Como que você lida com isso hoje? Penso muito, primeiro assim, é que eu valorizo muito o nosso trabalho. Eu acho o nosso trabalho de extremo valor, muito intelectual, muito assim, precioso mesmo. Então eu sei que tem que ter um especialista para cada área. É isso que eu costumo falar. Eu falei, eu dou tanto valor que eu sei que eu não conseguiria. Entendeu? Não tem como eu saber tudo de todos e dali. Eu acho que é uma coisa muito específica, assim, muito um alto nível mesmo, assim, de conhecimento. E isso é uma das coisas que eu tive muita dificuldade com meus pais, porque eles falaram, mas você passa isso pra fulano, você não sabe fazer isso. Eu falei, mas é porque eu não vou me dedicar da maneira que a pessoa vai, entendeu? A qualidade da pessoa vai ser muito superior à minha. Eu não tenho como eu saber tudo de todas as áreas, é loucura, não tem como. E eu acho que a questão de processos, ela vem para sanar essa angústia, né, que a gente tem, se tudo tá sendo feito da maneira certa. Então hoje você tem ali o resultado que você tem que entregar. Se você tá, igual meu pai me perseguia porque eu tava de fone de ouvido, não faz sentido mais. Agora com a pessoa em casa, então, piorou. Às vezes você não sabe nem como a pessoa tá, o que ela tá fazendo na casa dela, não tem como. Então você tem que trabalhar sobre o resultado. E isso é uma questão também que quando eu estudei sobre escalabilidade me trouxe. Porque eu nunca pensei assim, eu lembro que no começo, quando foi introduzido esse tipo de assunto no nosso mercado, eu falava, eu não quero ser grande. Meu pai me colocou isso, porque ele falava muito, não quero, dá muita dor de cabeça crescer. E aí eu falava, e eu tinha isso em mim, falava, não, pra que ser escalável? Não precisa de tudo isso, um monte de cliente. Só que eu não entendia a diferença.
que você não ser escalável quer dizer que você vai ficar trabalhando mais e ganhando a mesma coisa. Até o dia que eu entendi, eu falei, tá, isso aqui quer dizer que eu vou trabalhar mais, mas eu também, a empresa vai ser mais lucrativa, né? Porque não faz sentido você ficar trabalhando mais e ganhando, a empresa ganhando a mesma coisa. E foi aí que eu entendi, eu falei, tá, entendi. Aí você entende o que é um crescimento saudável, né? Porque eu tinha mesmo esse preconceito. Eu falava, não quero ser escalável, imagina, pra quê? Tudo isso de cliente, ficar enorme, não. E aí quando eu aprendi de verdade o conceito, entendi o que queria dizer, aí que eu falei, tá, e pra gente crescer, eu não posso ficar de cabeça baixa ali fazendo aquilo. Não faz sentido e eu vou estar sendo injusta porque eu não vou conseguir fazer da maneira, com a qualidade que a equipe faz, entendeu? Não tem como. Uma pessoa que só faz folha, como que eu vou ser melhor que ela em todo o resto? Não tem sentido. Então eu busco falar isso, meus pais. Eu falo, isso é um respeito que eu tenho com o que a pessoa tá fazendo. Eu nunca vou achar que eu vou ser melhor que a analista do fiscal em ICMS. Eu posso saber coisas diferentes, ter uma experiência diferente, porque eu já tô há tanto tempo, mas a especialista, quem tem que saber mais é ela. Ela só faz isso, a minha função são outras. Então eu acho que é isso, a organização traz segurança, você saber que o processo está sendo feito dentro do prazo, índices de qualidade também. Então você avaliar o atendimento, avaliar se o cliente está satisfeito, isso também traz segurança. E respeitar o trabalho, respeitar que aquilo tem que ser feito da melhor maneira possível. Eu vendo para o cliente o melhor, então tem que ser feito o melhor. Como que hoje vocês avaliam a qualidade aí do serviço que vocês fazem para o cliente? Hoje a gente tem muita dificuldade em avaliar a percepção de qualidade. Porque pra mim, qualidade é lá o prazo, não ter multa, a compliance, tudo isso pra mim é qualidade, mas pro cliente, não, né? O cliente é obrigação. Você fazer bem feito dentro do prazo é obrigação. Então eu tenho muita dificuldade em avaliar essa percepção do cliente. Eu tentei o básico como o NPS, mas não existiu assim o engajamento, não foi uma coisa que me ajudou. Então isso é uma coisa que eu ainda tô buscando. Eu acho que a gente tem dificuldade no nosso negócio por conta disso. E às vezes você pega um período muito ruim, que não é nem seu, é um período do mercado, um período do governo, um aumento de imposto, e aí o cara tá insatisfeito e aí desconta em você. Então eu senti muito isso. Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. Como eu não tenho uma área exclusiva para isso, né, não tenho um CS, não tenho nada nesse sentido, eu ainda não encontrei um modelo pro nosso negócio, assim, eu acho que não faz... A gente ainda tem muito fator externo que é ligado pra gente. A gente manda um DARF, a culpa é nossa. É verdade. Entendeu? Então eu ainda não encontrei. Às vezes a gente pega ainda empreendedores que tem aquele conceito, ele parece que junta tudo numa caixinha só, o que ele paga pro contador, pro governo é tudo uma caixinha só, né? É como se a gente fosse um agente do governo. É isso mesmo. Puxa, foi muito legal que você falou que o serviço que a gente presta é muito valioso, né? E é mesmo. Para o cliente achar que tem que ser atendido por aquela pessoa vai saber de tudo. Pelo contrário, quando você especializa o escritório, especializa a sua operação por área, aí que você vai estar valorizando mais ainda. Aí que, na verdade, o cliente deveria valorizar mais, né? Como a gente atende... Isso eu vi muito no fiscal, porque como a gente atende operações bem complexas, quando você vê que só ICMS são quase 50 alterações por dia, você sabe que não tem como uma pessoa saber tudo isso. Nenhuma pessoa fazendo só isso sozinha, ela vai saber. Então eu falei, não tem como eu exigir do profissional que ele entenda tudo isso e entenda ainda outro assunto. É lógico que de maneira superficial, a pessoa que tá ali, ela sabe fazer uma reunião, mas na hora mesmo de botar a mão, fazer o projeto, tocar no dia a dia, exige muito conhecimento técnico, paciência, o gostar. Existe o perfil também, né? O profissional que às vezes é um ótimo assistente de contabilidade, ele odeia falar com pessoas, odeia muita alíquota. Então você tem que saber o perfil de cada um também. Mas eu busco encontrar isso, especialidade, mas em projetos, em demanda, existe uma integração. Agora, eu não me vejo com condições, com o tamanho da demanda que a gente tem, de muito funcionário, de muito imposto e de muito lucro real, exigir que um profissional só saiba de tudo. Eu não encontro uma maneira mesmo de jeito nenhum. Isso faz com que a qualidade, eu tenho certeza que a qualidade aumente, né? Sim. Porque o cliente fica mais seguro com isso também, né? Tudo tem um
lado bom e um lado ruim, né? Tem cliente que não gosta de ficar falando, toda hora eu tenho que falar, então a gente tem que encontrar uma solução para isso. Por isso que eu acho que tem muita empresa que faz a questão das células, né? Porque aquele cliente que é pequeno, um profissional consegue sim atender, mas o cliente que é grande, ele já vai exigir especialistas. Então é isso, a gente tem que estar buscando solução o tempo todo. Legal isso que você falou, né? Os clientes hoje que são pequenos para nossa área, eles não têm uma demanda de assessoria, consultoria muito forte. Então uma pessoa poderia atender, né, esse cliente, porque são dúvidas às vezes tipo em que posso ajudar, né? São dúvidas prontas já. Então, um profissional consegue ajudar realmente. Aí ajuda no conceito da escala, né? Exatamente. Porque você não precisa... vai ser um especialista em cada área, mesmo se você é pequeno ou se você é grande, né? E é um conceito que acendeu uma luz agora, né? Porque tá vendo como a gente trocando ideia, as pessoas acham que é tudo meio combinado, né? A gente vai conversando aqui, já peguei vários insights que, olha como que é interessante isso, né? Coisa que pode fazer sentido ou pode não fazer sentido, né? Mas que é interessante para a área contábil. Porque quando a gente costuma olhar para o mercado agora contábil, a gente sabe que tem pessoas fazendo desde A a Z. Mas quando você encontra uma veia, né, certa na veia ali, o que você está fazendo, isso é muito mais gratificante, né? Isso faz que, poxa, é aqui o caminho que eu vou seguir, ou de nicho de clientes, ou de processos, né, que está fazendo, ou ferramenta, né? Então tenho certeza que é isso que ajuda a ganhar performance, né? A empresa a ganhar performance. Com relação a hoje você seus pais ainda trabalham no escritório, como que tá? Meus pais, eles não têm mais função, obrigatoriedade, né? Eles não têm ali, você tem que fazer isso. Eles fazem, eles têm liberdade pra ir e vir, eles gostam de conversar com o cliente. Essa época do ano minha mãe adora imposto de renda, mas assim, a gente já montou toda a questão societária, já alinhou tudo, eles são como se fossem acionistas. Mas eles têm liberdade, eles gostam do ambiente, não tem jeito. E aí você falando nessa questão societária, e como que você soluciona a questão do crescimento das pessoas hoje? Porque as pessoas querem que não vislumbram um crescimento dentro da empresa, né? Eles gostam, mas gostam de trabalhar naquele ambiente, mas e aí? Parei por aqui? Como que você solucionou hoje isso? Inclusive foi um dos temas que a gente abordou na última reunião de liderança, foi justamente esse, né? A melhoria da questão do RH, do plano de cargos e salários, que é para movimentar a operação, então a pessoa saber o que ela tem que fazer para ela ser promovida, se ela pode ser promovida e para onde que ela vai. E a questão da liderança, eu mostrei primeiro uma ideia de hub de negócios que eu acho que a contabilidade traz. Então existe sim a ideia de você ter outros negócios que saiam da contabilidade. Então, por exemplo, a gente faz muito recuperação de impostos e ressarcimento, né? Se eu pegar só esse setor, eu poderia criar uma empresa só disso e prestar serviço, e aí a pessoa que faz poderia ser sócia desse negócio? Não sei. Acho que é uma possibilidade de crescimento, né, para a pessoa. Porque eu estaria investindo no negócio, oferecendo minha carteira, dando start, ele poderia desenvolver aquilo. E a outra possibilidade é participar da nossa sociedade, da contabilidade em si. Então, por exemplo, existe a possibilidade do financeiro. Aqui eu posso criar uma empresa e você que é o especialista ser sócio e a gente tocar e crescer. Ou você ser sócio da própria contabilidade, que aí você ganha a remuneração, que nem se compara, né, com o CLT, sai muito mais em conta, e a questão de valorização das cotas. Quando eu mostro o que é uma empresa escalável, ela acaba sendo uma empresa mais valorizada, mais lucro, mais valor, cada cota vale mais. Então esse é o objetivo que todo mundo tem que entender, que eu demorei para entender mesmo. Então eu tento explicar para as pessoas hoje. Por isso que é uma empresa mais lucrativa, não é porque eu vou ganhar mais lucro, não, mas é porque cada cota ali vai ter um valor maior. É trazer o conceito da companhia aberta para pequenas empresas, né? E acaba se tornando mais atrativa para os talentos também, né? Exatamente. Isso é uma questão que a escalabilidade traz. Se eu oferecer uma cota para um funcionário e daqui 5 anos ela tá valendo a mesma coisa, fica meio
estranho, não faz sentido, entendeu? A empresa tem que estar crescendo, porque senão as boas pessoas vão embora. Não tem jeito. Eu acho que é uma função assim fundamental nossa é essa, para manter algum nível de talento, né? Existem pessoas-chave específicas, você tem que estar crescendo o tempo todo, porque ela tá correndo atrás de você. Então eu sempre penso isso. Tem gente lá no escritório que tem uma pegada assim, né? Não sei se ambição é a palavra certa, mas ela tem isso. E eu penso, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que crescer, porque daqui a pouco ele vai me cobrar e senão... Então eu acho que faz sentido. A gente não pode querer manter as pessoas ali na mesma vida. É aquilo que eu falo, de entender que você tá feliz, mas às vezes a pessoa não. Às vezes a pessoa quer mais. Às vezes a pessoa quer mais e pra você manter ela, você tem que oferecer mais. Então eu acho que uma das coisas que eu penso muito assim é que tem gente me acelerando atrás, porque então tem que desenvolver. Isso é bom, né? É. Pra gente chegar na reta final do nosso papo, qual é a sua visão de futuro pra sua empresa? Olha, eu acho que eu ainda tenho muita lição de casa pra fazer. Regionalmente falando, eu acho que dá pra gente ser uma empresa muito mais significativa, assim, eu vejo muito potencial no mercado ali regional, tem muita coisa ainda que eu tenho que fazer lição de casa, mas eu imagino mesmo como eu falei, como um hub de negócios. Eu acho que, assim como é nos Estados Unidos, e o caminho que a gente vê aqui, né, questão de governo, de obrigações, a gente vai ter que aprender a ajudar de fato o negócio do cliente, entendeu? E nem sempre quer dizer que eu vou fazer, mas eu tenho que ter braços via parceria, via outros negócios, via qualquer que seja o canal de comunicação, para ajudar de fato as empresas. Então eu imagino a empresa nesse sentido. Então sua ideia é como se fosse o cliente encontra todo tipo de solução para a empresa dele na sua empresa. Independente se é o que você falou, se você vai fazer ou se você vai ter parceiros, tudo, mas ele vai encontrar o que eu preciso para minha empresa, vai estar num lugar só, né? Exatamente. Em questão de soluções contábeis, fiscais. Aquele empresário, tipo, tá com aquela dor e fala, vou ligar pro meu contador, que ele vai saber. Então eu acho que a gente... E é uma coisa que eu acho que... Até como se fosse uma função social, mas assim, eu acho que é o que a gente tem que fazer. A gente tem que ajudar mais, né? A gente tem que participar mais do negócio. Nada melhor do que você ver o cara dando emprego. Eu acho que até para um desenvolvimento social e político, econômico, Sim. É através da geração de emprego. Eu acredito muito nesse setor, né, privado do país. Eu acho que é o que desenvolve. E o governo simplificando, o governo se integrando, tecnologia... Eu acho que é o que vai fazer sentido pra gente. A gente compartilha da mesma ideia essa questão do empreendedorismo e geração de empregos. Porque hoje a gente sabe que quem leva a economia são as pequenas e médias empresas. E quando a gente vê um cliente contratando um funcionário, 2, 3, a gente fica muito feliz. Quer dizer que não só a empresa dele está crescendo, é mais uma pessoa que está tendo oportunidade, mais a pessoa que vai crescer, mais economia crescendo. Exatamente. Isso a gente vê, imagina, a gente está vendo nossa empresa, imagina o que está acontecendo em outras empresas. A gente sabe que a gente está num momento que é meio... Né, parece que vai dar um fôlego, depois cai de novo, mas na economia em geral. Mas quando a gente vê do nosso lado que está crescendo, isso realmente dá uma esperança de um futuro bem melhor para todos, né? Assim, não só na nossa área. É difícil a gente pensar no coletivo porque o Brasil é muito grande, mas a gente consegue ver no escritório, né? Então agora nem tanto por causa da carteira digital, mas a gente trabalha com bastante lojista, então no final do ano a gente tem empresa que manda 60 admissões de uma vez, entendeu? Para as festas de ano novo, o pessoal vender. E aquilo você fala, é muito legal, entendeu? É muito trabalho, mas é muito legal. São 60 pessoas que estavam desempregadas, a maioria, e estão passando a ter uma renda, que seja por um tempo, mas é muito legal. Um dos projetos que a gente tem no escritório, que eu gosto muito, a gente já tem faz um tempo, é a questão de pagar a faculdade, né? Como a nossa atividade é intelectual, tem funções que só podem ser exercidas por pessoas graduadas. Então a gente tem esse projeto. E é uma coisa que nunca mais ninguém vai tirar da pessoa, entendeu? A pessoa estar graduada, acabou, aquilo ali é dela. E isso já é um lado que eu acho muito legal, muito bonito. E tem muita empresa que faz, e se não faz efetivamente com valor através do salário, a pessoa paga a faculdade. Então eu acho que é muito legal. E eu gosto também muito de pegar gente, primeiro emprego.
Então, o que eu gosto do estágio é isso. Eu não tenho muito apego, assim, às vezes o pessoal fala, Ariane, pega estagiário, mas ele fica aqui 1, 2, 3 anos e sai. Mas é porque você pegou uma pessoa que não sabia nada, que ninguém dava oportunidade, porque muitas empresas não dão oportunidade, né, pra estagiário, pra quem não sabe nada. E, o cara foi pro mercado, andou, seguiu a vida, vai pra outra empresa, não tem problema nenhum. Então, esse treinamento, assim, eu acho que os escritórios de contabilidade, no geral, eles têm muito essa função de escola. Pelo menos minha mãe sempre falou que era assim, que era uma escola. A gente ensina a pessoa a trabalhar, e aí aquilo fica pra ela, ninguém tira. Então eu gosto dessa função, assim, de emprego, de estudo. Eu acho que é uma parte que acaba sobrando mesmo para as pequenas e médias empresas. E acho que os empresários têm que entender, né, dessa questão de você investir. Muitas vezes a pessoa vai embora e leva aquilo com ela, mas faz parte, dando que a gente recebe depois. Mas sabia que eu tinha essa visão também. Ah, não, estagiário, poxa, eu vou ficar com ele 1 ano, vou ensinar e depois e agora? Mas quando você pensa por essa ótica, e foi que eu mudei minha visão, essa ótica que você falou, poxa, não, você treinou a pessoa tá pronta pro mercado agora. E outra, nem todo mundo vai entrar, ah não, meu sonho é fazer uma carreira no escritório contábil. Tem gente que quer fazer uma carreira no escritório contábil. Você vai encontrar vários profissionais que querem isso. Mas a pessoa está querendo uma iniciação no mercado. Ou de repente ela entra com a visão, eu não quero fazer uma carreira no escritório contábil, gosta e acaba pivotando e quero fazer agora uma carreira no escritório contábil, né? Eu acho que é importante você entender o seu negócio, porque se eu preciso de uma pessoa que fique um período, não vai ser estagiário. Eu tenho que entender quem que eu vou buscar no mercado. Eu acho que às vezes acontece isso. Às vezes você quer contratar um estagiário que faça serviço de assistente. Não é? Você tem que ter isso. E saber o risco que você corre. A gente, como empresário, o risco é nosso, né? Então, não adianta chorar. Isso é uma coisa que eu aprendi muito. Numa empresa familiar, eu era muito apegada às pessoas, né? Teve gente ali que me viu crescer. Eu era super apegada à vida pessoal. Minha mãe tinha funcionário que me levava no médico. Ela não tinha tempo, alguém me buscava na escola. Então isso eu aprendi a descolar assim de uma maneira que talvez meus pais não sabiam na época. Então às vezes a pessoa vai embora e tá tudo bem, ela vai embora e não tem aquela coisa de nossa, não, ela não quer mais trabalhar comigo. Não, tá tudo bem, ela vai embora. Às vezes vem outra pessoa e é muito melhor. Você fala, nossa, olha, tem muita gente no mercado. Então é a gente tratar mesmo de forma profissional, tratar de como empresário mesmo. Tá tudo bem, o cara vai embora, entra outro. A gente não vai agradar todo mundo, nem ele vai agradar todo mundo. Eu acho que faz parte disso. Aí que entra a parte fria do negócio, né? Exatamente. Porque se a gente não tiver esse olhar frio, ou você vai ficar triste com a pessoa e pronto, ou a pessoa vai ficar triste com você. Nossa, tinha pedido de rescisão que parecia que eu tava terminando um namoro. E eu acho que é o nosso sonho, não é o sonho de todo mundo. E tá tudo bem, cada um tem que cumprir seu papel. Verdade. Muito bem, Ariane, a gente gostou pra caramba do papo aqui. Muito obrigada. Nossa, foi demais mesmo. Eu acho que vai ajudar todos que vão assistir depois, né, esse episódio do podcast, porque acho que você trouxe insights aqui não só para a área contábil, para todas as áreas, porque enxergar o negócio contábil, né, a empresa como um negócio mesmo contábil, isso leva a gente a levar ensinamentos para todas as áreas, né? Não fica só na... Eu acho que é uma coisa bastante também de atividade intelectual. Isso. Eu acho que arquiteto, advogado, a gente tem muita essa coisa parecida, assim, dentista, a gente fica muito ali, a gente, o profissional, mas a partir do momento que você decidiu que você quer ter um negócio, porque tem gente também que não quer, é autônomo e tá tudo bem. Sim. E você conseguir descolar isso, né? Você realmente criar um negócio. Primeira vez que eu vi o Flávio Augusto falando sobre que todo negócio tem que ser vendido, eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Aí eu pensei, nossa, eu venderia meu escritório. Aí eu, ai meu Deus, não posso imaginar isso. Aí a gente tá preparado para esse tipo de coisa, é importante, a gente tem que trazer essa frieza mesmo. Verdade. Mas valeu mesmo, foi muito obrigada bom. pelo convite, viu? Muito bom. Vim aqui visitar nosso estúdio aqui no SoloCast, visitar nossa empresa. Perfeito, E vai ser muito bom a gente continuar trocando ideias por aí. Com certeza. Certo, pessoal? Muito obrigado aí por assistir mais esse segundo episódio.
A Ariane quer falar as últimas palavras? Só agradecer a oportunidade, agradecer a troca de ideias, conhecer aqui sua estrutura, tá de parabéns, e só agradecer mesmo. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima, hein?